pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência ao tapete pé do vaso aqui do jogo de banheiro Solange. Quem tá acompanhando, então viu, e quem não está, né, eu vou deixar o link da primeira parte aqui na descrição desse vídeo, mas você pode estar procurando também aqui no canal, rolando os vídeos mais recentes. Então tá lá, a gente já tem disponível o tapete da pia, em duas partes também, o tapete, a tampa do vaso e a primeira parte do tapete pé do vaso, aonde na primeira aula eu fiz, então, a gente fez aqui a base com o peludinho, com o decore luxo, essa cor aqui é a cor pérola, e com um novelo eu fiz, então, um novelo do decore luxo, eu fiz o tapete da pia, fiz a tampa do vaso e fiz aqui essa base aqui do tapete do pé do vaso. São todas peças consideradas grandes, né? Ficou bem grande, um tamanho excelente, então se você fizer menor, vai render mais ainda. E ainda sobrou um pouquinho que eu vou ver se consigo fazer o porta-papel com ele e eu vou contar pra vocês. Fizemos também, então, a primeira careira aqui com o barbante e a careirinha de pontos puff, tá? Agora, então, vamos dar sequência e eu vou vir trabalhar com o amarelo Candy. Vou trocar de cor, agora vou vir trabalhar com o amarelo Candy 1114, é o código dele. Então, eu vou começar aqui, nesta parte, que é a minha parte direita, né? Aqui agora nós vamos trabalhar o pé do vaso, são careiras ida e volta, então, vou começar na careira direita, vou fazer o meu nozinho, eu tô aqui com a minha agulha 3,5. Vou fazer a minha laçadinha. Fiz, então, aqui, ó, a minha laçadinha inicial, pra mim tá começando. E eu vou vir aqui, ó, aonde a gente subiu na careira anterior, no ponto puff, ficou essa alcinha aqui, essa primeira alcinha, ó, aqui tem a pontinha do meu fiozinho, tá? Que eu ainda não arrematei. Então, ficou essa argolinha aqui, aonde a gente iniciou subindo as 3 correntinhas pra fazer o primeiro puff. Eu vou iniciar trabalhando em cima dela. Aí, como eu falo, cada um tem uma maneira de iniciar, você pode tanto tá vindo, ó, com a laçadinha já na agulha, vir aqui e fazer um ponto baixo. Aí, se você fizer um ponto baixo, você sobe só 2 correntes, porque esse aqui já vai dar uma altura. Ou, você pode vir, eu tô explicando pra quem tá começando agora e tá fazendo, quer fazer o tapete, ó. Você faz a laçadinha, mas não deixa ela... Ó, tô com a laçadinha feita aqui, mas ela não tá na agulha. Aí, eu venho com a agulha dentro da alcinha aqui, puxo esta laçadinha, e aí, aqui, ó, a pontinha, esse fiozinho que sobra, a gente segura ele pra cá pra esconder depois. E aí, eu venho aqui e agora faço 1, 2, 3 correntinhas, ó. Então, cada um tem a sua maneira de tá iniciando, tá? Vai do jeito de cada um, do gosto de cada um. Eu, às vezes, começo de um jeito, às vezes começo do outro, mas todos eles dão certo, tá? Essas duas maneiras vai dar bem certinho também. Então, fiz as 3 correntinhas, eu vou seguir daqui, já que eu tô pronta aqui. Volto nesse mesmo espaço, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Ficando, então, aqui 2 pontos altos, porque essa correntinha equivale ao primeiro ponto. Vou no próximo espaço, o espaço que eu falo é essa argolinha que forma aqui, onde a gente contou, né? Entre um puff e o outro vai ter sempre essas argolinhas e 2 correntinhas que a gente fez. Então, eu vou no próximo e faço aqui também mais 2 pontos altos. Só vou esconder o meu fiozinho lá de trás. Aquela pontinha eu já escondo, fica mais fácil pra mim tá arrematando. Então, fiz mais 2 pontos altos. Vou no próximo e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui ele é uma sequência. Vocês vão fazer, então, 2 pontos altos, já vou mostrar porque eu faço com a mão aqui em cima e às vezes ele esconde. Então, ó, 2 pontos altos para cada uma dessas argolinhas. Então, dentro de cada argolinha, 2 pontos altos, sem correntinha de separação, é ponto alto só mesmo. Até chegar aqui, ó, onde a gente colocou o marcador, se você colocou um marcador ou um fiozinho de outra cor, que é onde começa as argolinhas da parte oval. A gente tem aqui 25 argolinhas para que dê certo a colocação do rendado e que fique bem retinho. Então, aqui eu tenho o meu marcador na primeira argolinha e do outro lado eu tenho o meu marcador na 25ª argolinha, tá? São 25.
Então, eu vou fazer assim, ó, 2 pontos altos para cada argolinha, até chegar aqui no marcador. Fiz aqui, então, ó, por toda essa lateral, essa parte reta aqui, 2 pontos altos para cada uma das argolinhas. Cheguei aqui aonde eu tenho o marcador. Eu vou deixar o marcador aqui de ladinho, não vou tirar ele, porque depois, né, é mais fácil deixar ele pra gente se orientar. E vou dentro dessa argolinha onde tem o marcador, a argolinha do marcador. E dentro dela aqui, eu vou colocar agora 3 pontos altos ao invés de só 2. Então, eu vou colocar 3, tá? Vai ficar assim. Então, exatamente a argolinha onde tá o marcador, que é a minha primeira aqui das 25 da lateral, da parte da curva, não da lateral, aqui da curva. Então, 3 pontos altos. Na argolinha seguinte, eu vou colocar 2. Fiz 2 pontos altos na argolinha seguinte. Na próxima, eu vou colocar novamente 3. Então, nesta parte da curva que deu um marcador até o outro, onde tenho aqui as 25 alcinhas, eu vou fazer este processo aqui, eu vou alternar. Em uma argolinha, eu vou colocar 3 pontos altos, na outra eu vou colocar 2, depois novamente 3, e assim eu vou fazer até chegar lá no final, no marcador, no último marcador onde eu coloquei, tá? Então, sempre alternando, mas na primeira, já começo com 3, para que dê certo a minha contagem, a quantidade de pontos que eu vou precisar, tá? Então, na primeira 3, aí 2, 3, 2, 3, e vou seguindo fazendo isso em toda a curva até chegar aqui no marcador. Como ele é um número par, quando chegar aqui no marcador, a quantidade que vai dentro do marcador também vai ser 3, porque ele é um número ímpar, perdão. Ele é um número ímpar, então vai dar, comecei com 3, vou terminar com 3. Vou completar aqui as minhas e venho mostrar para vocês como é que vai ficar. Completei aqui, então, toda a parte da curva, aqui da parte oval, e olha como fica retinho, gente, ó. Super certinho, super retinho, não fica aquele emborcado aqui na ponta, ele fica soltinho, bem retinho. Cheguei aqui onde eu tenho o meu último marcador, ó. Fiz do primeiro, sempre alternando, 3 e 2, 3 e 2, ó. Pontos altos, em um 3, no outro 2, até chegar no marcador, tá? Do marcador eu não fiz, vou fazer agora com vocês. Então, aqui eu tenho o meu último marcador, e ó, como eu falei, ele vai dar 3 pontos altos, porque é um número ímpar. Então, fiz aqui os 2 no anterior, e agora dentro do marcador, dentro dessa argolinha onde eu tenho o marcador, eu puxo o marcador aqui pro lado, e eu vou colocar, então, aqui 3 pontos altos. Feito isso, eu vou para a próxima argolinha, e agora eu vou fazer da mesma coisa, da mesma maneira que eu fiz no outro lado. Eu vou colocar, então, para cada argolinha, somente 2 pontos altos em cada uma, tá? Então, aqui eu não vou fazer, porque não vou mostrar, porque é bem repetitivo, vocês já devem ter feito do outro lado, então já vão saber. Então, aqui, ó, dentro de cada uma dessas argolinhas, até chegar aqui ao final, eu vou fazer também 2 pontos altos para cada uma. Pessoal, eu completei aqui toda essa lateral, essa parte reta, ó, depois no meu aumento, fazendo, então, 2 pontos para cada uma daquelas argolinhas que a gente tem. Até aqui na última, tá? A última, ó, é essa aqui que fica em cima do ponto puff, tá? Essa correntinha aqui, essa alcinha com as 2 correntinhas que a gente fez para finalizar aqui o ponto puff, você deixa ela livre, então não vai fazer ponto alto dentro dela. Ela é para quando vier fazer a carreira de acabamento, ele fique melhor, tá? Então, no caso de dúvidas, vocês contem aqui quantos parzinhos, né? Porque vai 2 em cada argolinha. Vocês têm aqui na lateral até o aumento, ó. O aumento pra cá. E quantos tem no outro lado, para que os dois tenham a mesma quantidade, para que fique o tapete retinho e que dê certo, tá? Então, eu fiz o último aqui, ó, em cima aqui, ó. Das argolinhas, né? Fiz aqui, então, o último. E agora, eu vou explicar um negócio. Como eu falo, então, essa aqui é a primeira carreira, depois do ponto puff, ela já tem a quantidade necessária para estar fazendo o restante do rendado. Quem quiser deixar só com ela e já ir fazer o rendado, pode fazer que vai dar certo. E eu vou fazer aqui mais uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo.
E essas carreiras, elas não terão aumentos, ela é somente ponto sobre ponto, só para que ele fique um pouquinho maior. Quem me acompanha sabe que eu gosto de estar trabalhando sempre pegando a alcinha de trás, tá? Para que fique a nervurinha aqui, como eu fiz no tapete da pia, quem acompanhou já me entender. Então, eu faço lá pegando assim. Como aqui serão careiras aqui, ó, eu não vou seguir pra cá, porque senão ele vai fechar demais aqui o meu espaço, tá? Eu teria que voltar, e aí ele teria que ser feito diferente. Eu vou mostrar pra vocês como que teria que ser, se for feito assim. Pra quem não tá fazendo, pegando só a alcinha de trás, pega as duas, ó. As duas alcinhas que eu falo, essas duas alcinhas aqui, ó. Eu gosto de trabalhar bastante pegando só de trás, dá um efeito alongado melhor. E fica essa nervurinha aqui, dá um detalhe a mais. Eu gosto bastante das minhas peças assim. Mas quem quiser fazer mais simples, pega aqui as duas, vai ficar bom da mesma maneira. E para fazer a careira ao avesso, no caso, pra gente tá voltando, para quem for trabalhar assim, ó, então, vocês vão subir as correntinhas, aqui teria que subir, então, né, tem que subir 2, 3 correntinhas. Quem tá fazendo ele pegando inteiro, vai lá normal, né, vai daí no primeiro ponto, ó, esse aqui é o ponto que vem de baixo, você vai no segundo, pega as duas alcinhas normal e faz, ele vai ficar assim. Pra quem tá fazendo e deixando a nervurinha, então, vai pegar só a alcinha da frente, ó, para que a nervurinha fique ali. Porém, eu vou fazer uma coisa que eu faço nos meus tapetes, que é diferente, tá? Então, quem for trabalhar ele volta, agora você vai voltar fazendo aqui, ponto sobre ponto, não tem aumento, e aí depois também voltar com uma carreira de ponto baixo, que é o que eu vou fazer aqui. Só que assim, gente, mesmo eu fazendo assim, eu não acho que o meu ponto vai ficar bonito, não fica um trabalho bonito. Fica bom, mas eu quero que ele fique igual ao tapete da pia, ele fica aquele detalhe. O que que eu faço? Eu corto esse fio, tá? Faço aqui, ó, uma correntinha, dou uma alongada e eu vou cortar esse fio e vou voltar aqui, vou começar lá na ponta de novo, tá? Essa é a maneira como eu faço para que ele fique retinho. Vocês vão achar, mas é demais, né? Vai ter muita emenda, vai ter... Gente, ó, você dá assim, faz a correntinha, aperta bem, deixa uma sobrinha que eu tenho uns 3 dedos de sobra. Depois a gente puxa esse fio por trás com uma agulha de tapeçaria ou com a própria agulha mesmo, puxa bem por trás, coloca um pinguinho de colinha na pontinha que ele fica escondidinho atrás. Então, ele vai ficar bem arrematado, não precisam ter medo quanto a isso, tá? Eu tô, novamente, falando, bem particular aqui, é a maneira como eu faço, que eu acho que combina mais, que fica mais perfeito o trabalho. Mas aí, como eu já mostrei, é opcional. Pra quem não quiser cortar, é só virar de volta, gente. Vira de volta e vem. Aqui eu tinha até tentado, tem um sinal que eu tentei fazer pra mostrar pra vocês. Pra seguir assim, mas eu não gostei, ele fica muito diferente. Então, eu quero que ele fique exatamente assim, certinho, todos do lado direito. Então, essa é a minha maneira de fazer. Aqui eu vou fazer o meu nozinho, ó. Aí vão pensar, o pessoal fala, mas aí gasta fio. Gente, vai gastar, ó. Essa pontinha que eu tô deixando aqui, ó, que tem uns quase 3 dedos também, não precisa muito mais que isso, gente. Tô até deixando demais, uns 2 dedos seria o suficiente. E esse tantinho aqui que é pra você tá conseguindo arrematar, tá? Aí eu vou vir aqui em cima da correntinha, vou até pegar diferente, ó. Vou em cima, exatamente em cima da terceira correntinha onde eu subi. Introduzo a agulha nela, puxo a minha pontinha. Aqui, arrumo bem. Aqui eu vou subir, então, 1, 2, 3 correntinhas. Já vou esconder esta pontinha, pra já ficar, então, aqui, ó, ele já vai ficar arrematado. Venho aqui, então, no primeiro, próximo, né, no ponto alto, pego só a laçadinha de trás, faço um ponto alto, novamente vou seguindo. Agora, ó, não tem aumentos nessa careira,
ela é ponto alto sobre ponto alto, é só para dar uma careira a mais, para que ele fique um pouquinho maior ainda, porque é assim que eu quero, né, que vai ficar igual do tapete da pia. Mas, como eu disse, quem já quiser seguir daqui, fazer o rendado, ele vai dar certo, tá? Então, gente, é assim que eu faço. Me chamem de doida, mas eu corto, porque ele fica bem melhor o efeito aqui. Então, pessoal, essa careira não tem aumentos, é só ponto sobre ponto, até eu chegar aqui, ao final, aonde eu vou finalizar aqui essa careira em pontos altos. Então, ó, completei aqui ponto alto sobre ponto alto, e quem fizer assim vai me entender a diferença que dá o acabamento, né, gente? Acabamento é tudo, olha. Olha como fica perfeito. Aqui eu tô com o Max Color, mas eu, como eu falei, já fiz esse trabalho com barbante tradicional. Ele fica também muito bonito, tá? Muito bonito. E olha, ele fazendo assim, ó, que vai ficar ponto. As duas careiras estão do lado direito, tá? Mas quem quiser fazer aí de volta, né, a critério de cada um, eu tô fazendo aqui e tô gravando para vocês, mostrando como que é a minha maneira de fazer, tá? Para vocês saberem também, é assim que eu faço, para que fique um acabamento melhor. E a ponta, gente, como eu expliquei, a gente arremata depois com cuidado, com capricho, bem firme, não vai ter problema, vocês não precisam ficar com receio de estar mandando, de repente, uma peça e vai ter problema. Desde que faça sempre aqui o nozinho, aperta bem, e a gente depois esconde bem essa ponta, vai ficar tudo bem arrematado. Então, eu fiz aqui, ó, o meu último ponto alto, faço uma correntinha e dou uma alongada, ó, uns 2 dedos aqui, daí quando eu puxar vai dar um pouquinho mais. Não precisa muito, não. Mas se vocês quiserem usar a agulha de tapeçaria, até pode deixar um pouquinho mais, mas mesmo assim, eu sempre faço com agulha, acho que não precisa fazer, pra mim, né, eu não uso a agulha de tapeçaria, eu uso com agulha mesmo, eu venho, depois eu vou mostrar pra vocês. E eu cortei aqui também, tá, gente? Vocês viram? Cortei aqui também. Agora eu vou novamente voltar aqui do outro lado. E agora sim eu vou seguir direto, tá? Agora eu vou fazer ponto baixo. Eu vou vir aqui, vou fazer o meu nozinho. Vou apertar bem o nozinho do início também, ó. Tô com a argolinha na agulha e eu apertei bem aqui também. Aí, deixa eu fazer ele fora, eu venho aqui, ó. Na última correntinha onde eu subi aqui, então, na terceira, eu venho, puxo esse fio e faço aqui uma correntinha, que ela vai ser o meu primeiro pontinho. E vou no próximo ponto alto, que tem aqui do ladinho, só na argolinha de trás, eu laço e faço um ponto baixo. E olha, aqui eu já vou novamente puxando a minha pontinha para esconder. Vou no próximo ponto, laço e faço um ponto baixo. E eu pego somente a laçadinha de trás, ó, que ele vai criar esse efeito aqui também. Então, agora, essa careira também não tem repetição, é ponto baixo para cada ponto alto por toda a volta até chegar aqui. Aí, aqui eu não vou arrematar, aqui eu vou virar de volta e vou mostrar para vocês bem certinho. Então, é só repetição, ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto alto da careira anterior. Eu pego somente a laçadinha de trás e vou fazer os meus aqui e venho mostrar. Então, eu completei aqui por toda a volta, também ponto sobre ponto, uma careira de pontos baixos, pegando só a laçadinha de trás. Se vocês quiserem pegar as duas, é opcional de cada um. Até aqui o último ponto. Agora eu não vou cortar, tá? Agora eu vou seguir voltando. Uma coisa só que antes eu quero mostrar e pedir pra vocês, a gente vai mudar os marcadores para facilitar aqui a visualização aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu marcador, aqui vai ser fácil de localizar, é aqui onde começa, tem os 3 pontos altos. Vou ver o ponto que tá em cima dele, eu vou colocar nesse lado pra cá, o que termina a parte oval vai pra parte reta. Então, em cima do ponto alto aqui, o último, tá esse ponto alto.
E em cima dele está este ponto baixo, então é nele que eu vou colocar o meu marcador, para mim tá me orientando para a próxima carreira. Então, eu vou colocar aqui por frente, vou pegar as duas alcinhas e vou fazer também isso aqui no outro ponto. Vou tirar o meu marcador e vou vir então aqui, ó, ponto que faz em cima dele, tá? Então, é este aqui. Este aqui, o pontinho baixo, então também vou colocar um marcador em cima dele, para quando eu vier fazer agora a próxima carreira, eu me orientar melhor, e daí a partir daí já tá certo a contagem, tá? Só essa primeira carreira aqui. Agora, então, eu vou virar o meu trabalho, eu fiz, então, o meu último ponto baixo aqui, eu vou virar o meu trabalho. Para facilitar aqui, eu vou dar uma leve alongadinha na argolinha aqui, na alcinha que tá na agulha, e vou no primeiro pontinho, ó, o primeiro alcinha que tem aqui, que é nesse último ponto baixo, tá? Só para que tenha um pontinho aqui pra gente começar a ficar mais fácil para ver. E faço aqui, ó, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo 2 pontos, então, eu vou pular 1, 2, no próximo, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo 2 pontos, no próximo, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, no próximo, um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 3 argolinhas, né? Quem tá fazendo o rendado já sabe, 3 argolinhas de 3 correntinhas, e eu pulo entre uma e outra, entre um ponto baixo e outra, eu pulo aqui 2 pontos, tá? Agora, fiz as 3 argolinhas, eu vou laçar o meu fio, vou pular um ponto, ó, estou com o meu ponto baixo aqui, vou pular um ponto, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 4 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou voltar nesse mesmo pontinho e fazer aqui um ponto alto, formando aqui um lequinho. Vou pular um ponto e no próximo um ponto baixo. Agora sim, formou um lequinho, ó, tá? Agora, eu vou repetir as argolinhas. Vou fazer 3 correntinhas, vou pular 2 pontos e no próximo eu coloco um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no próximo ponto baixo, tá? Novamente, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, faço um ponto baixo, e agora eu vou repetir aqui o Vzinho. Eu laço o fio, eu pulo um ponto, e no próximo eu faço o meu Vzinho, que é um ponto alto, 4 correntinhas de separação e um ponto alto. E aí, eu pulo um ponto e vou no próximo e faço um ponto baixo, e a partir daí é só repetir. Deixa eu tirar o de baixo aqui para não confundir, aqui assim, ó. Então, e a partir daí é só repetir. Então, terminei aqui com o Vzinho, agora eu vou seguir fazendo as argolinhas e o Vzinho, e vou fazendo até chegar aqui no marcador, tá? Como eu tô fazendo aqui do meu lado avesso, virado pra mim, só cuide pra não passar o marcador, tá? Que eu coloquei ele do lado da frente, mas cuidem pra não perder o marcador, que a gente vai trabalhar seguindo essa sequência até aqui no marcador. Então, aqui eu fiz, ó, fui fazendo os Vzinhos e as argolinhas em toda essa parte reta. Vou contar aqui pra vocês quantos que ficou. Eu vou contar quantos Vzinhos, então, ficou, ó, 1, 2, 3, 4 Vzinhos. Dentro dele vai aquele rendado. E fiz aqui as 3 argolinhas. Quem já fez as outras peças, quem já viu as outras peças do vídeo, sabem que aqui na lateral eu tenho uma contagem, que a gente fez aqueles 25 argolinhas aqui, daí depois fez alternado 3 e 2, 3 e 2, e para colocar aqui o rendado, é a mesma técnica, porque eu falei para vocês, eu não quis confundir e fazer uma peça diferente da outra. Então, a colocação do rendado na parte oval, tanto do tapete do vaso aqui, da tampa do vaso
e do tapete da pia são exatamente as mesmas, tá? Exatamente as mesmas. Para que não fique confuso, então, fiz exatamente as mesmas. Então, aqui é importante, vocês podem estar começando com outra quantidade, fazer outra quantidade de careira, mas façam o cálculo para colocar os vizinhos e que ao chegar na final da parte reta, que a gente tem aqui as 3 argolinhas, porque nós vamos iniciar aqui na parte oval com o vizinho, então tem que terminar aqui as argolinhas e agora eu vou fazer o vizinho, então eu vou, ó, observando o ponto de aumento aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde é que tá. Eu tenho ele do lado direito, mas ó, eu fiz o meu pontinho, vou mostrar melhor. Ó, fiz o meu pontinho baixo, que é onde fecha aqui a minha última argolinha dessas 3 daqui, a última, eu fiz ele nesse ponto e no ponto do lado é exatamente o primeiro ponto onde começa, onde eu tenho o marcador, o ponto seguinte, então, aqui, ó, fiz o ponto baixo aqui, este ponto seguinte é exatamente onde eu tenho o marcador, onde começa a minha parte oval. Este primeiro pontinho é o que eu vou pular e eu vou colocar, então, no próximo, o meu Vzinho. O Vzinho, ele é normal, um ponto alto, 4 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Pulo um ponto e no ponto seguinte faço um ponto baixo. Faço as 3 correntinhas para tá fazendo as minhas argolinhas e a diferença é que nessa parte da curva, a parte oval, ao invés de eu pular como eu pulava aqui 2 pontos, aqui eu vou pular somente um, para que ele não fique embabadado, repuxado, perdão. Quem faz esse rendado sabe que ele precisa ter uma contagem, uns pontos mais próximos na primeira careira, porque depois não tem mais aumentos, tá? É só esse ponto sobre ponto, sim. Então, aqui, ó, fiz as 3 argolinhas. Elas também são de 3 correntinhas, como essas aqui, a única diferença é que ao invés de eu estar pulando 2 pontinhos, como eu pulo na lateral, eu vou pular somente um. Feito as 3, eu vou seguir normal, o Vzinho ele é igual, pulo um pontinho, no ponto seguinte faço o ponto alto, faço as 4 correntinhas e volto no mesmo e faço um ponto alto, pulo um ponto e vou fazendo ponto baixo. Agora é só repetição, tá, pessoal? Então, eu não vou tá seguindo aqui para não alongar muito, ó. Então, aqui na parte oval, até onde tem o outro marcador, vocês vão seguir fazendo essa sequência, formando o Vzinho e as 3 argolinhas, lembrando que daí aqui, as 3 argolinhas, a gente pula somente um ponto, até chegar aqui no marcador. Ai, bati aqui, perdão. Até chegar aqui no marcador. Se vocês fizerem essa contagem bem certinha, no marcador vai ser exatamente onde eu vou ter um Vzinho aqui em cima, ó. Eu vou ter o Vzinho no ponto anterior ao marcador, antes do marcador, e o pontinho que tá exatamente o marcador é o pontinho que eu vou pular para daí colocar o ponto baixo e aí seguir fazendo as minhas argolinhas. Depois que eu fizer o Vzinho aqui no marcador, o pontinho antes, aqui o que fica exatamente aqui no marcador, eu vou fazer as argolinhas do lado da lateral, como eu fiz aqui na outra parte, pulando, então, 2 correntinhas, tá? Então, eu vou completar aqui a minha volta até chegar ao final, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Tô com a peça do lado direito, então, a gente fez aqui os marcadores e a partir do marcador, então, fiquei aqui com os Vzinhos, tá? Cada lateral, após os Vzinhos, do marcador, eu fiquei com 4 Vzinhos e entre um marcador e outro com 7, assim como as outras peças, tá? Então, eu cheguei aqui, agora eu só vou ir virando o trabalho, tá? Não vou mais cortar. Cheguei aqui, ó, e se vocês tiverem feito exatamente nessa quantidade, vai dar bem certinho. Então, formei aqui as 3 argolinhas e a minha última argolinha, eu vou até soltar aqui para fazer, para vocês verem melhor, ó. Então, tenho aqui, ó, 2 pontos que eu vou pular e aquela correntinha, ó, quando a gente iniciou aqui o ponto baixo,
eu fiz aqui uma correntinha e vim no próximo fazer o ponto baixo. É dentro dela que eu vou fazer, porque ela é o meu primeiro pontinho. Então, eu venho dentro dela aqui e faço aqui um ponto baixo para mim tá, então, finalizando aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu tô com o lado direito agora, virado pra mim. Vou fazer aqui, ó, eu tô direto aqui, quando eu terminei o ponto baixo. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. Pra mim, 2 correntinhas vai dar a altura certinho, não vai ficar alongado, sobrando. Se pra vocês ficar muito apertado, pode estar fazendo 3. Aqui, pra mim, 2 é o suficiente, só pra gente ter uma altura aqui, pra que não vá puxando pra dentro. Venho dentro da primeira argolinha que eu tenho aqui, ó, a primeira da frente, que é a última que eu fiz na outra carreira. Dentro dela, venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas para dar a altura da minha próxima argolinha. Fiz as 3 correntinhas, venho aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas. Deixa eu tirar o trabalho de trás, que não fica tão confuso. Aqui, fiz mais 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Então, aqui vai ficar assim, ó. Eu fiz aqui 2 correntinhas para subir, aqui para não ficar repuxado o meu ponto. E fiz 2 argolinhas, tá? Agora, eu cheguei aqui onde eu tenho o meu Vzinho. Eu vou laçar o meu fio e dentro desse Vzinho eu vou colocar, então, 9 pontos altos. Dentro desse Vzinho, que é aquele Vzinho de 4 correntinhas que a gente fez na carreira anterior. 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, aqui eu completei os meus. Eu vou direto para a próxima argolinha, ó. Na primeira argolinha que eu tenho aqui, dentro dela, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou na próxima, faço um ponto baixo. Vou na próxima, faço 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Então, antes, na carreira anterior, eram 3 argolinhas. Agora, vão ser 2 e dentro do Vzinho, ó, já cheguei no meu próximo Vzinho, dentro dele eu vou colocar, então, 9 pontos altos. Vocês vão fazer isso por toda esta volta, ela é uma repetição, fazer aqui, sempre dentro dos Vzinhos, os 9 pontos altos, e dentro, né, em cima das argolinhas, a argolinha, onde era 3, vai ficar 2. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no final, eu vou mostrar como que eu vou finalizar aqui, porque aqui a gente tem uma ponta daí, tá bom? Então, pessoal, ó, fiz aqui toda a parte dessa carreira, onde coloca os 9 pontos altos nos Vzinhos, e aqui entre um Vzinho, entre um enredadinho desses, né, essa onda de pontos altos aqui, fica 2 argolinhas. Aqui no final, então, na carreira anterior, tem as 3 argolinhas, e nessa aqui eu fiz, então, ó, os 9 pontos altos, deu uma argolinha, deu as 2 argolinhas. Na segunda argolinha, então, eu fiz aqui, ó, fechei ela com um ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui em cima desse ponto baixo, aonde eu iniciei a carreira anterior, tá? Que é onde, bem no pezinho aqui, onde inicia a primeira argolinha da carreira anterior. Bem em cima desse ponto baixo, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, tá? Pra que fique, então, retinho. Aqui eu vou manter essa linha reta pra mim tá fazendo depois. Eu não vai ser aquele pé do vaso que ele vai fechando, ele vai manter essa ponta. Fiz o ponto alto aqui, agora eu vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, vou fazer aqui 2 correntinhas. Como eu falei, se você tiver o ponto mais apertado, pode estar fazendo 3. Aqui o meu, fazendo 2 já ficou bom, tá? Laço meu fio e venho aqui. Em cima do ponto baixo, onde eu fechei esta argolinha aqui, ó, tem o pontinho baixo, eu vou em cima dele aqui e faço um ponto alto. Agora sim, eu vou vir dentro da argolinha aqui, a argolinha seguinte, aqui eu tenho as 2, então, na primeira, venho aqui e faço um ponto baixo, ó, vai ficando assim.
Faço aqui 1, 2, 3 correntes para mim tá formando, mais uma argolinha. Vou na argolinha seguinte e fecho ela com um ponto baixo. Então, aqui, ó, já tô voltando. Então, a primeira carreira eram 3 argolinhas, depois 2 e aqui eu fiz uma argolinha. Agora, eu vou trabalhar em cima dos 9 pontos altos que eu fiz na carreira anterior, dentro do Vzinho. Como aqui eu vou trabalhar, então, eu estou com o lado avesso virado para mim, eu vou pegar, então, só a laçadinha da frente. Quem quiser tá pegando as duas, pode pegar, mas no meu caso aqui, eu vou trabalhar só da frente. Quando eu fazia no tapete oval, na parte que ele é a carreira inteira, eu pegava só a de trás. Então, aqui eu vou pegar só da frente. Então, eu tô aqui com ponto baixo, onde eu fiz o ponto baixo, lacei o fio e vou no primeiro ponto alto. Cuidem para não pular nenhum, ó. Bem certinho no primeiro. Pego só a laçadinha da frente e faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço o fio e vou no próximo. E eu vou trabalhar só a laçadinha da frente. E faço mais um ponto alto. Novamente, uma correntinha, laço e venho aqui, ó, gente. Eu falo, ó, são essas duas laçadinhas aqui. Deixa eu focar isso. E eu venho e pego só a primeira, ó. São duas, ó, eu venho e pego só uma. E faço um ponto alto, tá? Então, ele vai ficando assim. Eu vou fazer aqui também, no caso, então, 9 pontos altos, porém, aqui eles vão estar separados por uma correntinha. Sempre fazer uma correntinha de separação entre um ponto e outro, e eu só pego a laçadinha da frente. Então, vamos fazer isso até completar aqui todo essa parte aqui dos 9 pontos. Completei aqui, então, os 9 pontos altos separados por uma corrente. Cuidem para não esquecer de fazer, então, aqui o último ponto. Quando eu fizer o meu último ponto, meu 9º ponto, aí eu não faço correntinha de separação. Eu venho, depois de ter completado ele, eu venho direto na argolinha, na próxima, faço um ponto baixo. Faço as minhas 3 correntinhas, que vai ser minha argolinha, vou na próxima argolinha e fecho aqui, então, com um ponto baixo, formando a argolinha. E agora, eu vou repetir esse processo aqui em cima dos meus pontos altos aqui. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu só tô pegando, então, a laçadinha que tá virada pra mim aqui, a laçadinha da frente aqui, né? A primeira que tá virada pra mim. Tá, gente? Então, essa aqui é uma repetição agora por toda a volta do tapete. Vocês vão fazer esse processo, essa repetição dessa carreira até chegar aqui ao final. Então, ó, completei essa carreira fazendo, então, os pontos altos com uma correntinha de separação entre eles. Cheguei aqui ao final, onde eu fiz, então, uma argolinha, tá? Feita essa argolinha, para que fique aquele mesmo início lá da outra ponta, ele não vá fechando aqui, então, eu vou fazer assim. Fiz a minha argolinha, completei ela, fiz o ponto baixo em cima da outra argolinha, laço meu fio e venho aqui, ó, em cima desse ponto baixo, que é onde eu iniciei na outra carreira, faço um ponto alto. Laço meu fio e venho em cima, lembra que a gente subiu aqui 2 correntinhas na carreira anterior? Subi 2 correntinhas e fiz o ponto baixo. Então, em cima do ponto baixo foi um ponto alto, e em cima aqui da última correntinha dessas 2, ou 3, se vocês quiserem fazer 3, eu faço mais um ponto alto. Estão vendo, ó? Assim, eu vou manter aqui a linha reta, para que fique um trabalho... Eu acho que assim fica melhor, fica mais bem acabado. Agora, eu vou novamente virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho e aqui eu vou fazer, ó, uma correntinha para dar altura de um pontinho baixo. Vou no próximo ponto baixo, ó, fiz a correntinha aqui. Vou no ponto baixo, que é em cima deste ponto alto aqui, ó. Desses aqui no final da outra carreira tinha 2 pontos altos. Em cima de um aqui vai ficar minha correntinha que eu fiz, e em cima do outro aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou no ponto baixo, que eu fechei a argolinha, faço também um ponto baixo. Agora, eu cheguei na argolinha.
a argolinha das 3 correntinhas, então, eu venho dentro dela e faço um ponto baixo. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 pontos baixos e um dentro da argolinha, 4 pontos baixos, que aqui a correntinha onde a gente virou, iniciou, ela equivale a um ponto baixo. Agora, eu vou aqui, ó, aonde eu tenho o meu leque, entre o primeiro ponto e as argolinhas aqui, ó, vão achar aqui onde tem o ponto baixo, antes do primeiro ponto, tá? Antes de iniciar o primeiro ponto, nesse espaço que tem aqui, vocês vão vir aqui dentro, antes do primeiro, e fazer um ponto baixo, tá? Vai ficar assim. Aqui, eu já vou iniciar a fazer os picôs, então, vou fazer 3 correntinhas, volto aqui nessas duas argolinhas, essas duas laçadinhas, e faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço, aí eu não pego em cima do ponto, pego no espaço mesmo, ó, dentro do espaço aqui, e venho e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas para fazer o picô, venho aqui nessas duas laçadinhas, e faço um ponto baixo. Vou para o próximo e assim vai. Eu vou completar isso até ficar 9 picôs. Então, para cada ponto, em cima de cada ponto, eu faço 3 correntinhas. Pego aqui as duas laçadinhas que ficam aqui na frente, laço a agulha e puxo um ponto e vou fazendo. Então, vou fazer para cada um deles, eu vou fazer, então, um picô. Completei, então, aqui os 9 picôs em cima do rendado. Olha como fica bonito, bem rendadinho mesmo. Fiz aqui o último picô, o nono, né, o nono, e eu vou fechar ele depois do último ponto. Então, dos 9 pontos altos aqui, depois do último, ó, nesse espaço, depois dele, aqui onde já começa a argolinha, ó, eu venho com a agulha bem dentro do espaço e faço aqui um ponto baixo. Vou em cima da argolinha, que aqui entre um leque e o outro na carreira anterior, sempre ficou assim essa argolinha. Vou em cima dela, faço um ponto baixo. Vou aqui de novo, ó, vou repetir agora no leque, em cima aqui, antes do primeiro ponto, nesse espaço, introduzo a agulha aqui, faço um ponto baixo, faço as 3 correntinhas, pego as duas laçadinhas da frente aqui, e faço o ponto baixo, e agora eu vou dar sequência, a mesma coisa que eu fiz aqui, uma repetição, para tá fazendo o rendado. Então, fazendo aqui os 9 picôs e um pontinho baixo em cima da argolinha. Então, vou completar isso em toda a volta até chegar lá na outra ponta. Então, aqui, pessoal, eu completei essa carreira fazendo os picôs, 9 picôs em cima aqui do leque, um para cada ponto alto, e aqui eu cheguei, então, ao final na ponta. Aqui eu fiz, então, ó, o último picô, fiz o último picô, fiz o ponto baixo aqui, ó, logo após o último ponto alto, e vim aqui dentro da argolinha, que aqui a gente só vai ter uma última argolinha, e dentro dela eu fiz um ponto baixo. Aí, eu vim aqui para mostrar como que eu vou seguir. Lá no início, então, nós fizemos 4 pontos baixos. Aqui, então, nós vamos terminar também com 4 pontos baixos. Então, eu já tenho, que é o que tá dentro da argolinha, eu venho em cima do ponto baixo, aqui em cima do ponto baixo eu faço mais um, e aqui eu tenho um ponto alto e as correntinhas onde eu subi na carreira anterior. Então, eu venho em cima do ponto alto, faço mais um ponto baixo, venho na última correntinha, faço mais um ponto baixo. Então, aqui eu vou finalizar também, ó, eu tenho, então, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, o último é o da argolinha, e daí, eu venho pro ponto baixo que tá aqui, logo após o picô, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui a última carreira nesta cor, para daí seguir para o próximo rendado. Virei o meu trabalho aqui, eu vou dar uma alongadinha no meu fio, ou se quiser, tá voltando e fazendo uma correntinha, mas não tem necessidade, eu acho, porque a gente vai
Se der uma leve alongadinha, não vai alongar muito, ó, mas alonga um pouquinho aqui, você já vai conseguir saber que aqui tem que fazer um último pontinho. E venho no pontinho baixo do lado e faço um ponto baixo. Ai, perdão, a gente tem que fazer uma correntinha aqui ainda, tá? Perdoe, ó, dou uma leve alongada e faço uma correntinha. Aí, eu venho no ponto do lado, tá? Isso, agora sim, tá? Que essa correntinha vai dar a altura do meu pontinho, o alto que eu tenho que colocar na próxima carreira, eu vou usar pra tá colocando. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesta careira, ó, onde eu tenho um ponto alto, tá? Na careira anterior, que eu vim de volta, eu fiz os 4 pontos baixos. E na careira antes, eu tenho aqui onde eu subi as correntinhas e fiz um ponto alto, e daí eu vim fazer uma argolinha. Nesse ponto alto aqui, eu vou pegar ele aqui, ó, vou introduzir a agulha antes e vou laçar o fio e vou passar aqui e vou completar aqui o ponto baixo, porque eu tinha laçada para fazer um ponto baixo, tá? Ele vai ficar um ponto alto, relevo, pego por frente, ó, vai ficar um pouquinho atravessadinho aqui. E essa é justamente a ideia, ele precisa ficar assim. Agora, sem fazer correntinha de separação, eu laço o fio e vou vir agora no primeiro ponto alto da careira, onde eu fiz ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. No primeiro, bem no primeiro aqui. Eu vou introduzir a agulha antes dele e sair por trás, laçar o fio, puxar e completar o meu ponto alto, tá? Então, quem fez no outro tapete, lá a gente tava fazendo só careiras inteiras, então eu pegava de trás e puxava o fio por frente. Como eu tô fazendo aqui essa parte que agora eu tô com o lado avesso virado pra mim, fica até mais fácil ainda de fazer. Eu vou fazer ele virado aqui. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio para fazer um ponto alto. Vou contar, vou pular um ponto, ó, eu fiz esse ponto nesse primeiro aqui, dos 9 eu fiz no primeiro. Eu vou pular um e vou no seguinte fazer a mesma coisa, ó. Eu introduzo a agulha no espaço aqui, ó, tá bem fácil de ver, né? Aqui, e aí eu venho, ó, laço o meu fio, puxo ele pra frente, aí eu venho, faço, tiro um, e agora eu tiro tudo e completei o meu ponto alto. Vou fazer novamente mais 3 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou pular novamente um ponto e vou no próximo. Sempre pulando um ponto, por isso que é preciso que tenha os 9 para que dê certo a quantidade que a gente precisa. Pulei um, vou no seguinte. Novamente 3 correntinhas. Pulei um e vou no seguinte, que é o último, ó. Pulei um, vou no próximo, ele é o último dos 9 pontos altos, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. Atrás desse leque que eu tenho aqui, ó, atrás desse leque, vai ficar, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 espaços de 3 correntes e feito o ponto alto. Agora, sem fazer correntinha de separação, eu vou laçar o meu fio e vou aqui no próximo leque, no primeiro ponto também, eu já venho e faço a mesma coisa. Eu vou fazer aquele ponto alto aqui, ele vai ficar esse Vzinho aqui atravessado, que a gente vai usar ele para trabalhar a próxima careira. Faço 3 correntinhas. Aqui, venho nos pontos altos do leque, nos 9, então, olha, eu estou nesse, eu vou pular o próximo, e venho nele aqui, e faço o ponto alto. Faço as 3 correntes, e vou seguir isso agora por toda esta careira, esta volta, até chegar lá na ponta, onde eu vou vir mostrar pra vocês, vou vir mostrar pra vocês como que eu vou finalizar. Então, vocês vão fazer essa repetição aqui por toda a volta. Muito bem, então, eu concluí aqui os espaços por trás do leque, ó.
trazer cada um dos leques aqui, ó. Eu fiz, então, esses 4 espaços de 3 correntinhas e um ponto alto, pego assim aqui, então, em relevo, né? Pego por frente. Fiz aqui o último deles, que é no último ponto alto, ó. No último dos 9, eu fiz o ponto alto aqui, sem fazer correntinha, assim como eu fiz lá no início. Eu fiz um ponto alto aqui também. Eu laço meu fio e venho nesse ponto alto aqui, ó. Não da careira anterior, porque a careira anterior é os pontinhos, 4 pontinhos baixos aqui. Na careira onde a gente forma aquela argolinha. Quando a gente iniciou lá, eu subi as correntinhas. Eu fiz um ponto, aqui 2 pontos altos, né? Na careira anterior, eu subi as 2 correntinhas e fiz o ponto alto. Nessa careira aqui, eu finalizei com 2 pontos altos, tá? Vocês vão lembrar aí. Eu venho nesse ponto alto aqui, não o último da ponta, venho nesse daqui. E faço aqui a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto alto, que ele vai ficar como se fosse que esse trabalhado aqui, ó. Esse V invertido aqui, que é onde termina um leque e vai pro outro. Fiz aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Aqui anteriormente, na última careira, a gente fez 4 pontos, pontos baixos. Eu vou vir aqui no ponto baixo. Quero ver se eu consigo mostrar bem pra vocês, ó. No ponto baixo que tá em cima desse ponto alto, onde eu peguei aqui por frente, ó. Eu venho em cima dele, faço um ponto baixo. Eu vou no ponto seguinte, que é a correntinha onde eu virei, aqui tem um nó no meu fio, ó. Barroco, bem na hora. Nozinho, vou esconder ele aqui, ó. Venho bem aqui, então, fiz um ponto baixo no ponto em cima desse ponto alto aqui. E aqui onde eu virei, tem uma correntinha, eu vou bem na alcinha dela aqui, ó. E faço aqui também, ó, um ponto baixo, ficando aqui, então, com 2 pontos baixos, assim como eu iniciei lá na outra ponta, eu iniciei uma correntinha e um ponto baixo aqui também. Agora, eu faço uma correntinha ou 2, como vocês acharem que vai ficar mais firme. Dou uma alongada, corto o meu fio, porque agora eu vou vir trabalhar, então, com outra cor. Puxo bem aqui, aperto, para que fique bem firme. Agora, eu vou vir trabalhar, então, com o amarelo. O meu amarelo canário, eu abri agora esse novelo. Quero falar para vocês, então, com um novelo do Max Color, esse de 452 metros, eu fiz, então, o tapete da pia, a tampa do vaso e essa careirinha aqui, ó, de ponto puff aqui do pé do vaso também, apenas com um novelo, tá? Agora que eu vou estar abrindo o meu segundo novelo, para estar começando a trabalhar. O amarelo canário, que é esse amarelo mais forte aqui. Agora, eu vou vir trabalhar, vou começar aqui, ó, na mesma direção que eu tava fazendo a outra careira, tá? Então, ó, eu vou virar aqui, eu tô com o meu trabalho aqui virado do avesso pra cima, ó. Esse aqui é o avesso, ó, tá vendo? Aqui onde tem os puff, ó. Esse aqui, então, é o avesso, e é nessa ponta aqui que eu vou começar, na mesma direção, então, é do mesmo lado do comecei essa careira que eu fiz aqui, esses pontos aqui, tá? Por quê? Porque quando eu for fazer a outra careira, que é essa onde eu coloco os 9 pontos altos, ela vai ficar do lado direito, ela é uma careira que aparece melhor. Então, ela vai aparecer do lado direito e aqui a dos picôs também vai ficar do lado direito, tá? Por isso que eu vou começar assim. Então, eu vou pegar aqui o meu fio amarelo, canário, ou a cor que vocês estiverem usando aí. Vou fazer a minha laçadinha inicial, o meu nozinho, e vou vir aqui, ó. Aqui onde eu iniciei, antes de fazer esse ponto alto aqui, atravessadinho aqui, pego aqui por frente, lembram que eu fiz, então, uma correntinha e um ponto baixo, certo? Então, eu vou vir nessa correntinha onde eu fiz, ó, achem bem, é bem na pontinha, gente, na pontinha mesmo. Vocês vão achar ali onde que tá na pontinha. Eu venho bem na pontinha aqui, então, puxo aqui o meu fio, fazer aqui, ó, uma correntinha para dar altura de um ponto baixo, ou já pode vir com a laçada na agulha e fazer um ponto baixo. Vou em cima do próximo ponto baixo, que aqui eu fiz, então, uma correntinha e um ponto baixo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Venho, então, em cima dele também, faço um ponto baixo. Então, eu vou iniciar aqui
com 2 pontos baixos. Já vou esconder minha pontinha. Laço meu fio e agora eu vou vir nesse V invertido aqui, ó, que é onde eu fiz este ponto aqui, ponto alto pego aqui no ponto da frente, e o ponto alto pego aqui, ó, no primeiro ponto dos 9 aqui. Dentro desse espaço, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, vou fazer 4 correntes, vou laçar e vou voltar nesse espaço e fazer mais um ponto alto. Vou no próximo aqui, ó, no próximo espaço, no primeiro, na verdade, ó, no primeiro espaço aqui dos 4 que a gente fez atrás do leque, faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, vou no próximo espaço, aqui naquelas alcinhas, as 3 alcinhas que a gente fazia entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. Laço meu fio, vou no próximo, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, vou no próximo, que é o último espaço, e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei, ó, com aquele mesmo motivo lá, 3 argolinhas e 3 correntes e um Vzinho, que é o mesmo motivo que a gente fez aqui na primeira carreira para começar o rendado, tá? Essa primeira aqui. Agora, eu vou, então, repetir novamente o meu Vzinho. E eu vou fazer nesse espaço aqui, ó. Quando faço aqui o último ponto na carreira anterior, o último ponto alto, e aí eu já passo para o próximo leque, no primeiro ponto, vai ficar essa divisão aqui, esse espaço entre um e outro, é nela que eu vou trabalhar. Então, venho aqui, faço um ponto alto, faço 4 correntes, volto nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. E agora, vou no próximo espaço, que é o primeiro, e faço um ponto baixo. E agora, eu vou repetir isso por toda essa volta. Então, quem já fez nada mais é do que aquela repetição da primeira carreira, só que a gente tá fazendo aqui, trabalhando do virado aqui, né? Do outro lado, a gente fez também aqui do lado avesso, e aqui tá trabalhando no amarelo, amarelo forte, é verdade. Aqui a gente também fez no avesso, porque a carreira que veio aqui ficou do direito. E aqui vai ficar o amarelo escuro, vai ficar da mesma forma. Tá? Então, eu vou completar aqui até o final. Até na ponta, aí eu vou vir mostrar pra vocês como que vai finalizar lá, pra que fique esse Vzinho bem na pontinha aqui também, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, fiz aquela carreira, formando, então, as 3 argolinhas e 3 correntinhas e o nosso Vzinho. Cheguei aqui ao final, ó, então, fiz as 3 argolinhas, e aqui tem aquele ponto, que ficou aquele V invertido, assim como lá no início eu vou fazer um V aqui também. Então, vou laçar meu fio, vou aqui, ó, dentro desse espaço, vou fazer um ponto alto, vou fazer 4 correntinhas, perdão, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto, venho em cima do primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixo, vou no próximo e faço um ponto baixo. Aqueles 2 pontos baixos onde a gente tinha terminado na carreira anterior também, tá? Fiz um ponto baixo para cada um deles. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou estar com a parte, deixa eu virar todo ele aqui, ó, com a parte direita, então, virada para mim. Aqui, eu vou subir 2 correntinhas ou 3, dependendo do tamanho, se vocês acharem que... Deixa eu tirar esse fiozinho daqui. Se vocês acharem que 2 tá muito curto, pode fazer 3. Vou fazer mais um ponto alto nesse primeiro pontinho baixo aqui, vou fazer um ponto alto nele também. Então, vai ficar aqui, 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio e agora eu vou dentro do Vzinho aqui, vou fazer aqui 5 pontos altos. Então, normalmente nos Vzinhos, assim como a gente fez no outro, a gente coloca 9 pontos altos. Aqui, ele é do canto, a gente vai meio que fazer um meio leque, tá? Então, eu vou fazer aqui só, então, 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, eu vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo, tá? Vai ficar assim, tá? Faço 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, vou na próxima, que é a última argolinha, e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já formei 2 argolinhas. Agora sim, eu vou no Vzinho inteiro.
Então, dentro dele aqui, eu vou colocar, então, 9 pontos altos. Então, fiz aqui os meus 9 pontos altos dentro do vizinho. Lembrando que, então, no primeiro aqui, na ponta, eu subi duas ou três correntinhas, fiz um ponto alto e dentro do vizinho aqui eu fiz 5 pontos altos. Fiz as duas argolinhas normais e no próximo vizinho eu fiz 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, eu venho aqui e vou fazer um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, novamente 3 correntinhas, um ponto baixo. E vou de novo pro meu lequinho e aqui fazer os 9 pontos altos. Então, agora eu vou agilizar aqui o meu e falar pra vocês que é só uma repetição. Então, aqui eu só tô vindo nessa peça mostrar careira por conta da ponta que tem uma parte diferente, tá? No tapete eu seguia porque ele é só repetição, então aqui ela é repetição dessa segunda careira aqui, que foi feito os 9 pontos altos, tá? Vou fazer o meu aqui até chegar na ponta e eu venho mostrar. Então, os 9 pontos altos e as duas argolinhas. Aqui eu completei essa careira fazendo, então, os 9 pontos altos dentro do vizinho e aqui as duas argolinhas, né? Então, na careira anterior a gente formava 3, agora a gente forma duas argolinhas, né? Vai diminuindo. E cheguei aqui na ponta, ó, uma das pontas. Fiz aqui as duas argolinhas e eu vou para aquele vizinho que a gente fez bem na ponta, né? Lá no início, lembram que dentro dele eu coloquei somente 5 pontos altos. Então, nesse aqui, eu também vou finalizar ele com 5 pontos altos, ao invés dos 9 que a gente coloca nos outros. Então, eu venho dentro dele e vou fazer aqui, então, os 9 pontos altos. Deixa eu colocar mais perto, pra ver se dá pra mostrar certinho. Eu espero que esteja dando de ver. O tempo aqui tá fechado, tá bem escuro, mas eu espero que dê de vocês tá conseguindo visualizar bem. Fiz, então, aqui dentro desse vizinho os 5 pontos altos, e eu vou direto para aqueles 2 pontinhos que a gente tem aqui, ó. Os 2 pontinhos baixos da careira anterior, tá? Vou fazer também aqui 2 pontos altos, então, eu vou em cima do pontinho baixo aqui e faço um ponto alto. E vou em cima da correntinha, lembra que a gente fez uma correntinha logo no início? Ou um pontinho baixo, como vocês estiverem iniciando. Faz aqui, então, também 2 pontos altos, para que a gente continue mantendo aqui esta linha aqui no canto, aqui na ponta, para depois a gente vir fazer um acabamento nela. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou vir trabalhar aqui com o meu lado avesso virado para mim. Eu vou subir aqui 2 correntes, ou 3, eu subi 3, vai depender do ponto. Às vezes eu falo 2 e falo 3, dependendo de onde eu tô colocando o ponto, o meu fica muito, se eu fizer com 3, ele fica muito aberto. Mas é que dê a altura de um ponto alto, tá? Então, vai depender do ponto de vocês, da tensão do ponto. Vamos ver, então. Subi, então, as 3 correntinhas. Vou em cima, aqui a gente tem 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz as correntinhas para dar o equivalente a esse ponto. E vou no próximo e faço aqui nele mais um ponto alto. Então, aqui eu vou iniciar com 2 pontos altos. Laço o fio e agora eu vou trabalhar nesses 5 pontos altos que eu fiz dentro do vizinho. Como eu trabalhei também naquela outra careira aqui do rendado clarinho aqui, eu vou pegar só o fiozinho, ó, das duas laçadinhas, o que está virado para mim, o fiozinho da frente, ó. Tem as duas laçadinhas aqui, ó, essas duas laçadinhas, eu vou trabalhar somente essa aqui, a primeira. Mas, claro, se vocês quiserem estar pegando as duas, podem pegar. Como eu trabalhei no outro só aqui, eu vou trabalhar essa aqui também. Então, pego já no primeiro pontinho, só da frente, faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Vou no próximo, pego só a laçadinha da frente, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no próximo e vou fazendo isso nesses 5 pontos altos aqui. Eu vou fazer assim, então, eu vou manter 5 pontos altos, só que eles vão estar separados por uma corrente. Completei aqui no 5º ponto alto, ó,
Ele vai ficando assim, tá? Aqui, ó, vocês vão perceber, ele vai ter uma pequena diferença conforme a gente muda o ponto, mas quando a gente vier com o acabamento e fazer uma careira aqui, com o acabamento, ele vai se ajeitar, tá, gente? A gente tá tentando manter o máximo que ele fique certinho aqui. Feito, então, o quinto ponto alto, aqui o último, eu não faço correntinha, eu venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas para formar mais uma argolinha, vou na próxima argolinha e faço o ponto baixo. E agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse rendado amarelo aqui, tá? Eu não vou ficar explicando tanto, porque é a mesma repetição que a gente fez no rendado clarinho, tá? Eu só mostrei nesse aqui porque ele tem pontos, menos pontos para vocês não se perderem. Então, aqui a mesma coisa, eu vou no primeiro ponto dos 9, pego a laçadinha da frente e vou fazendo um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Então, terei os mesmos 9 pontos altos, só que eu vou pegar eles a laçadinha da frente aqui, e entre um e outro vai ter, então, uma correntinha. Vou fazer isso até chegar na outra ponta e eu venho lá mostrar como que eu vou fazer aquele último rendado também. Completei, então, aqui a careira, fazendo os pontos altos separados por uma correntinha, e aí entre um e outro vai ficar, então, uma argolinha de 3 correntes. Até chegar aqui, então, eu cheguei no último, onde a gente só fez 5, certo? É o da ponta, que ele tem um pouquinho de diferença, é um pouquinho menor. Vou fazer nele, então, fiz aqui já a minha argolinha, fechei com o ponto baixo, e eu vou fazer nele a mesma coisa que eu fiz no início. Vou nos pontos, fazendo, então, um ponto alto, pegando a laçadinha da frente e uma correntinha nesses 5 pontos altos aqui também, tá? É a mesma coisa que feito nos 9, só que aqui são 5. Vou completar os meus aqui. Isso, aqui, o último. Fiz o quinto, olha aqui, ó. Fiz o quinto. Depois que eu faço, então, o quinto, da mesma forma aqui dos 9, eu não faço correntinha. Eu venho aqui onde eu tenho o ponto alto e as correntinhas onde eu subi a carreira anterior. Eu vou em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Vou em cima aqui da última correntinha e faço aqui também um ponto alto, tá? Pra ficar mais alinhado aqui, mais retinho, pra gente tá concluindo depois fazendo o acabamento, tá bom? Agora, eu vou virar o meu trabalho novamente. Então, virei aqui e vou fazer uma correntinha. Vou aqui em cima do segundo ponto alto, tá? A minha correntinha aqui vai ser o meu primeiro ponto. Vou no segundo aqui, em cima dele, faço um ponto baixo. Agora, eu vou naquele espaço antes do primeiro ponto aqui, tá? Agora, eu vou fazer, então, essa carreirinha de picôs. Então, da mesma maneira que eu fiz lá na outra cor, eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto. Eu vou antes dele, ó, nesse espaço. Entre esses 2 pontos aqui, venho nele, faço um ponto baixo. Faço as 3 correntinhas para fazer o picô. Venho aqui, ó, nas 2 laçadinhas e faço o ponto baixo. E vou seguindo agora, fazendo picôs. Então, um picô para cada um desses pontos. Aqui, então, eu tenho 5, eu vou ficar com 5 picôs de 3 correntinhas cada um. Vou fazer aqui, vou completar esses aqui com vocês. Aí, os picôs da parte lá dos 9 pontos, os rendados no restante do tapete, ele é uma repetição da última carreirinha lá, carreirinha de picôs que foi feito na outra cor, tá? É só uma repetição mesmo. Eu vou mostrar esses aqui, então, ó. Fiz o meu último aqui, ó, então, eu tenho 5 picôs aqui. Venho no último, depois do último ponto aqui, nesse espaço, após ele, faço o ponto baixo, vou em cima da argolinha, faço o ponto baixo, venho antes aqui, ó, do primeiro ponto dos 9, faço o ponto baixo e sigo ali fazendo, então, os picôs. Então, ele vai ficar assim, tá? Só mostrei aqui porque essa aqui, a carreirinha,
aquele do cantinho mesmo, para ele não ficar tão complicado para estar fazendo. Então, vou completar o meu aqui, toda a volta, então, ela é uma repetição dessa última carreira dos picôs aqui, que a gente já fez no outro rendado. Vou completar e venho lá na outra ponta mostrar como finalizar. Então, ó, aqui, completei os picôzinhos em cima dos leques, deixa eu mostrar aqui, solto aqui em cima da minha bancada, ó. É uma repetição do que foi feito com essa outra carreira aqui, esse outro detalhe do rendado, essa outra cor, tá? Então, fiz aqui a mesma coisa. Cheguei aqui nos 5, é a mesma coisa do início aqui também, né? Fazer 5 picôs, aqui como são só 5 pontos altos, fazer então 5 picôs em cima e venho depois do 5º ponto e faço o ponto baixo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho, então, os 2 pontos altos, que é iniciei a outra carreira e o ponto alto, vou em cima do ponto alto primeiro que faço um ponto baixo e vou em cima da correntinha aqui, da última correntinha, e faço também um ponto baixo, é assim que eu vou finalizar essa carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho e trabalhar aqui, então, com a parte avessa virada para mim. Aqui, eu vou fazer aquela carreira que é uma repetição desta carreira aqui, que é para dar sustentação para a gente criar, a partir dela, o próximo rendado. Então, eu vou vir aqui, ó. Neste ponto, ó, eu finalizei aqui, fazendo os pontinhos baixos, certo? E eu vou vir aqui, neste ponto alto da carreira anterior, de onde eu estou com a agulha aqui, eu venho aqui, pego ele por trás aqui, laço, faço aqui um ponto baixo e faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto, né? Seria como se eu pegasse um ponto alto aqui por trás. Vou fazer mais 3 correntes para dar separação. Vou laçar, puxar meu fio aqui. Vou laçar o meu fio, vou pular esse próximo ponto alto e vou no próximo, que é o primeiro daqueles 5 que a gente fez aqui nesse leque da ponta. Vou nele e vou pegar a mesma forma que eu peguei no outro rendado, pegar ele assim aqui, fiz um ponto baixo. Faço 3 correntes de separação, pulo um ponto alto, daqueles pontos altos que a gente fez na carreira, onde a gente fazia ponto alto e uma correntinha de separação. Laço o fio e vou no próximo, que é o último 2, 5, tá? Ó. Então, a gente fazia o Vzinho, fazia uma carreira de 5 pontos altos, e na outra carreira, 5 pontos altos separados por uma corrente. É nessa que a gente tá prendendo. No último dos 5, eu venho e prendo com um ponto alto. Então, eu formei atrás desse lequinho aqui de 5 pontos, onde tem aqui esse cantinho, essa borda também, 3 espaços de 3 correntes. Agora, sem fazer correntinha, eu vou laçar o fio e vou no primeiro ponto do próximo leque, onde eu vou fazer um ponto alto. A partir de agora, então, é a repetição dessa carreira aqui, tá? Eu também não vou ficar alongando, eu só tô fazendo aqui ainda junto com vocês, para fazer o do canto, que ele é um pouquinho diferente. Vocês vão repetir esta carreira aqui, ó, essa carreira onde a gente fazia os 4 espaços de 3 correntinhas e sem fazer correntinha, depois que fazia o último, pulava para o primeiro da próxima carreira, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto lá na outra ponta pra gente finalizar. Fiz aqui, então, ó, pessoal, essa parte atrás, formando aqueles espaços pra gente tá colocando a próxima carreira de rendado. E aqui no final, na ponta, assim como na outra ponta da gente iniciou, em cima daqueles 5 pontos altos, ó. Eu passei aqui deste leque, eu passei para esse, ele vai ficar, então, em cima dos 5 pontos, daquele leque de 5 pontos, ele vai ficar 2 espaços. E eu vou formar o terceiro espaço aqui, juntando aqui com esses 2 pontos, na verdade, que a gente fez aqui. Então, ó, fiz aqui no último ponto 2, 5, o ponto alto, peguei aqui, assim, laçando aqui,
Fiz as 3 correntinhas, lacei o fio e vou fazer aqui, ó, no último ponto alto, né? Na carreira anterior a gente tinha pontinho baixo, então no último ponto alto aqui, pego aqui por trás assim e faço mais um espaço. Então, aqui atrás ficou também com 3 espaços, assim como do outro lado. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha. Uma correntinha, volto aqui em cima nesse mesmo pontinho, onde eu fiz, terminei aqui o ponto alto, nesse mesmo espaço, e faço um ponto baixo. Vou fazer esse pontinho baixo aqui, bem no cantinho, para que fique fácil para quando vir colocar outra careira, tem um espaço para colocar. Vou fazer agora 3 correntinhas para formar uma argolinha, e vou no primeiro espaço aqui, ó, e faço um ponto baixo. Então, aqui eu formei a primeira argolinha. Faço 3 correntinhas, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, vou no próximo espaço e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui eu formei também, ó, 3 argolinhas, da mesma maneira que eu tenho aqui, ó, iniciado 3 argolinhas, agora aqui também, para que fique, então, uma peça reta. Agora, eu vou aqui laçar o meu fio e vou entre esses espaços aqui, esses pontos, fazer um ponto alto, fazer 4 correntinhas, volto no mesmo ponto, faço um ponto alto, fica o Vzinho, vou no próximo espaço, faço o ponto baixo, tá? Agora, então, é só uma repetição da carreira que a gente já fez aqui atrás. Agora, a gente vai fazer, então, 3 correntinhas, vou no próximo ponto, mais 3 correntinhas, vou no próximo ponto, mais 3 correntinhas, vou no próximo espaço, né, e faço o ponto baixo, formando aqui as 3 argolinhas, e aí eu venho aqui formar o Vzinho. Então, vou fazer isso por toda a volta até chegar na outra ponta. Cheguei na outra ponta aqui, fazendo, então, os Vzinhos com as argolinhas. Aqui eu fiz, ó, o último Vzinho, fixei ele na argolinha, vou fazer, então, uma argolinha, 3 correntes, ó. Esses aqui são, então, os 3 espaços que ficam atrás desse motivo aqui das 5 correntes, que é o da ponta. Então, em cima de um deles já tem um ponto baixo, que é o que fecha o Vzinho. No outro, eu vou fechar uma argolinha. Vou fazer mais 3 correntinhas e vou no outro aqui. E vou fazer mais uma argolinha, já tenho 2. E vou fazer mais 3 correntinhas, e aqui eu vou fixar ele, ó, na terceira correntinha. Então, eu vou contar 1, 2, 3, onde eu iniciei aqui. E faço aqui um ponto baixo. Então, aqui eu também fiquei, ó, com 3 argolinhas atrás. Então, ele vai ser uma repetição dessa primeira carreira aqui, que também tinha, né, as 3 argolinhas. Agora, então, pessoal, agora eu vou cortar o meu fio. Por quê? Agora é onde eu vou encher aqui o Vzinho com os 9 pontos altos. Eu quero que eles fiquem todos do lado direito, essa aqui é a parte que aparece mais. Quem não quiser, é só virar o trabalho e seguir da mesma forma, vai ser uma repetição desta carreira aqui, ó, essa carreira no primeiro rendado aqui, onde é colocado os 9 pontos altos e feito aqui. E daí, na parte do canto aqui, ó, vocês também podem repetir da mesma maneira, tá? A mesma maneira como foi feito aqui esse canto. Então, vocês, na dúvida, voltam o vídeo ou observam, se você já tenham trabalhado aí pronto. Vocês vão ver como que é aqui. Eu vou cortar porque eu quero que fique do lado direito, porque é uma parte onde aparece mais, eu quero que fique todos do lado direito. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, eu vou cortar o meu fio e eu vou fazer também de amarelo. Ó, aperto bem, depois eu vou esconder, não vai ter perigo.
Venho aqui, então, na outra ponta. Eu vou fazer essa careira ainda com esta cor. Então, venho aqui com este amarelo. E venho aqui em cima, ó. Daquele pontinho baixo, aonde eu iniciei aqui. Lembram? Que no cantinho a gente tinha feito um pontinho baixo bem no cantinho. Então, eu venho nele aqui e vou subir aqui 3 correntes. Venho, vou tirar meus fiozinhos lá pra trás, que eu não arrematei ainda, eles ficam passando. Então, ó, subi as 3 correntinhas, eu vou vir aqui, na próxima argolinha, que é a primeira aqui, ó, faço um ponto baixo, faço mais 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço mais 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, e agora eu cheguei no Vzinho, então, é só repetir aqui, fazer os 9 pontos altos, tá? Então, essa aqui é uma repetição desta careira aqui, ó. Esta segunda careira aqui do primeiro rendado, lá onde a gente começou, tá? É só uma repetição. Eu vou concluir a minha aqui com esse tom de amarelo. E a próxima careira, que é a penúltima, aí eu vou vir voltar com esta cor aqui. Vocês podem estar fazendo a combinação aí que vocês quiserem, ou só de uma cor, enfim, eu vou fazer a minha aqui e venho pra mostrar. Cheguei ao final aqui da careira, na ponta, então, fiz as 2 argolinhas e vou fazer um ponto alto, aí eu venho em cima aqui desse ponto baixo, onde eu finalizei esta careira, e eu faço, então, aqui um ponto alto, e aqui, então, eu finalizo essa careira. Agora, eu vou arrematar aqui, porque eu vou vir trabalhar com a outra cor, tá? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou dar uma alongada no meu fio, corto ele, venho aqui, ó, puxo bem, pra ele não escapar. Depois, a gente vai esconder essas pontas. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o meu amarelo candy. E como eu vou trabalhar só uma careira, eu vou também iniciar na outra ponta para que ele fique também do lado direito, fica mais fácil para trabalhar, tá? Se vocês quiserem voltar dali, tudo bem, não tem problema também. Só vou aqui porque fica mais fácil. Então, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial, aperto bem. Vou vir aqui, ó, em cima aqui dessas correntinhas aonde eu fiz a outra careira, ó, subi as 3 correntinhas, eu venho em cima aqui da terceira correntinha, faço aqui um ponto baixo, tá? Eu vou esconder esse fio, subo aqui 1, 2 correntinhas, porque eu fiz aqui um ponto baixo, laço meu fio, eu venho em cima desse ponto baixo aqui, ó, aonde eu fechei a minha argolinha da careira anterior, venho aqui, faço mais um ponto alto, ficando aqui com 2. Agora, eu vou na argolinha, faço um ponto baixo, tá? Então, vou ficar assim. Agora, eu vou fazer a minha argolinha. 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço ponto baixo. Ai, tô desfocando aqui, isso, dá pra ver? Agora, eu vou trabalhar os 9 pontos altos que eu fiz aqui no Vzinho. Mas agora, eu vou trabalhar ponto alto duplo, que essa é a penúltima careira. Então, eu vou laçar 2 vezes o meu fio na agulha, olha, eu estou aqui na argolinha. Vou no primeiro ponto, vou introduzir a agulha nesse espaço antes do primeiro ponto, vou passar a agulha, ó, aqui, lá pra trás, vou laçar esse meu fio, passar ele aqui, e aqui eu tiro 2, e aí tiro 2, tirei tudo. Fiz aqui, então, um ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha de separação, laço novamente o meu fio 2 vezes, vou no próximo ponto, ó,
introduzo a agulha sempre no espaço antes dele. Passo lá pra trás, laço o fio e venho aqui, eu tiro dois e tiro dois. E vou fazendo por todos esses 9 pontos altos. Agora, então, fazendo pontos altos duplos. Ela é e uma correntinha de separação, como se fosse esta careira aqui, mas essa aqui era ponto alto normal, pego só aqui na laçadinha em cima. E esse aqui, ele é laçado aqui, para que fique esse detalhe da outra cor aqui também. Vou fazer aqui mais um. E vai fazendo até chegar ao final dos 9 pontos altos. Tá? Pontos altos duplos e uma correntinha de separação. Então, cheguei aqui, fiz os 9 pontos altos duplos, ó como fica legal. Terminando aqui o ponto número 9, ó, lacei o último aqui, eu vou em cima da argolinha, que tem na próxima, faço ponto baixo, faço as 3 correntinhas e vou na próxima argolinha e faço ponto baixo formando a argolinha, que fica aqui no meio, que é a última. Agora, eu vou novamente para o próximo leque e vou fazer assim. Desde o primeiro, eu venho e laço e faço ponto alto duplo e vou repetir, então, esta parte aqui por toda esta careira. Completei, então, aqui essa careira, cheguei aqui na ponta, onde eu fiz a minha argolinha, e aqui eu vou, então, finalizar, ó. Fiz os 9 pontos altos duplos separados por uma corrente e entre um e outro vai ficar uma argolinha. E aqui na ponta, então, eu vou finalizar, tem a argolinha pronta, fiz o ponto baixo na última argolinha que eu tenho aqui, e aqui eu tenho aonde na outra careira anterior, aqui no amarelo mais forte, eu fiz o ponto alto e tem aqui um ponto baixo. Eu vou laçar o meu fio e vou em cima do ponto baixo e faço um ponto alto. Vou em cima do ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, aqui no final, então, eu tenho uma argolinha, um ponto baixo, que é o que eu fechei a argolinha, e 2 pontos altos. Eu vou agora fazer uma correntinha, alongar um pouco este fio e vou cortar, porque agora eu vou finalizar com a cor amarelo canário, esse amarelo mais forte. Se você for fazer da mesma cor, né, você só pode estar contornando ou virando, tá? Eu vou, então, cortar, porque eu vou vir voltar aqui, começar nesta ponta com o amarelo canário, que é esse amarelo mais forte, que é a última careira, que é a careira dos picôs. Vou fazer aqui, então, o meu nozinho, pra mim tá iniciando. Vou aqui em cima desses pontos altos aqui, ó, onde na careira inicial anterior eu fiz, então, um ponto baixo e 2 correntinhas e o ponto alto. Então, aqui eu vou vir também em cima aqui da última correntinha, aqui do primeiro ponto. Venho bem em cima dela e faço aqui um ponto baixo para mim tá iniciando. Vou no próximo do lado aqui, ó, que é um ponto alto, e faço também mais um ponto baixo. Vou em cima, ó, exatamente em cima do ponto baixo, que é onde eu fechei aqui a argolinha, e faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou dentro da argolinha, exatamente dentro da argolinha, e faço mais um ponto baixo. Então, aqui também, nesse início aqui, assim como na cadeira aqui, eu tenho, então, 4 pontos baixos. Agora, eu vou aqui, ó, entre o primeiro ponto alto duplo, aqui no espaço, e aqui a parte da argolinha, então, antes, ó, não em cima do ponto, ó, antes do ponto, nesse espaço, introduz a agulha aqui e faz, então, um ponto baixo. Faço 3 correntinhas para fazer o meu primeiro picô, venho aqui nas 2 argolinhas, laço o fio, faço, então, um ponto baixo. Vou pro próximo ponto, próximo espaço, ó, entre o espaço e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas para fazer o picô, vou
as argolinhas, laço e puxo. Vou no próximo, ó, ficando assim. Vou fazer mais um picô. Vou no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, vou nas 2 alcinhas e faço, então, um picô. Vou no próximo espaço e faço um ponto baixo. Aqui eu fiz, então, 4 picôs. Agora, o picô do meio, eu vou fazer, ao invés de 3 correntinhas, eu vou fazer, então, 5 correntinhas. 4, 5 correntinhas, volto da mesma maneira nas 2 laçadinhas e faço o ponto baixo. E vou pro próximo espaço, e agora eu vou seguir fazer picôs de 3 correntinhas. Então, como aqui são 9 pontos, eu vou ter, então, 4 picôs de 3 e o do meio de 5, que é exatamente aqui o do meio, o quinto. Então, eu vou concluir aqui até chegar aqui embaixo. Agora, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou descer fazendo os picôs. Ó, fiz aqui, então, mais 4 picôs, eu tô com o 4º picô na agulha, e eu vou fazer o ponto baixo logo depois do último ponto alto duplo. Fiz aqui o ponto baixo, vou em cima da argolinha e faço o ponto baixo, vou já antes do primeiro espaço e faço o primeiro ponto baixo, e aí eu vou seguir fazendo novamente os picôs. Então, agora, é uma repetição, tá? Desta careira aqui, ó. Tô formando 4 picôs de 3 correntes e um picô maior de 5 correntes por toda a volta até chegar lá na outra ponta. Completei a careira dos picôs aqui, a última careira, fazendo então os 4 picôs e um picô maior de 5 correntinhas aqui no meio, para que ele fique essa pontinha. E aqui eu cheguei na ponta final, deixa eu tirar o trabalho lá de trás para poder mostrar melhor. Então, aqui tem a argolinha, a gente vai nela, faz um ponto baixo, vou em cima do ponto baixo, onde eu fechei a argolinha, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho 2 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo para cada um deles, tá? Ficando, então, aqui também 4 pontos baixos, assim como na outra ponta, tá? Agora, eu vou fazer um contorno aqui com esse fio, nesta parte aqui, toda, ó, vou fazer uma careira de ponto baixo, toda nessa parte aqui, e descer e fazer aqui, só para um acabamento melhor mesmo, tá? Então, vocês vão fazendo, vão vendo aí, pra virar aqui, ó, eu faço uma correntinha, venho no mesmo espaço onde eu fiz o último ponto baixo, faço um ponto baixo, venho dentro do... Aqui onde eu tenho o ponto alto, ó, eu já vou puxando agora esses fiozinhos pra mim esconder eles. Ponto baixo. Vou nesse espaço aqui, laço, ó, e aqui eu faço 2 pontos baixos. Venho aqui no próximo ponto alto aqui, faço 2 pontos baixos, tá? E assim eu vou fazendo. Agora, aqui eu tenho, então, o ponto baixo. Faço nele um ponto baixo. Aqui eu tenho as correntinhas que equivalem a um ponto alto. Eu venho nela aqui e faço 2 pontos baixos, tá? Depois desses pontinhos, a gente puxa e corta, isso só pra ficar um arremate melhor. Aqui é onde eu fiz os pontinhos baixos, eu vou no último do cantinho aqui e faço um ponto baixo. Venho nesse espaço aqui, faço aqui 2 pontos baixos nele também. Então, aonde tem ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Aonde é ponto alto, eu faço 2 pontos baixos, ou 3, se o ponto de vocês for muito apertadinho, tá? E aonde ficar depois essas pontinhas, a gente puxa elas pra trás, tá? Esse aqui, opa, esse aqui é só o fiozinho aqui que soltou. Eita, vim aqui, isso, cortei. E, ó, aí os fiozinhos que ficam aqui, que é onde a gente puxou aqui os fios,
eu venho, puxo bem eles, coloco um pinguinho de cola e puxo por dentro, tá? Ele vai ficar escondidinho. Então, vocês vão fazendo isso, gente, ó. Um contorno de ponto baixo em toda essa parte. Depois que chegar aqui no cantinho, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Pra quem não souber fazer um cantinho, faz um pontinho baixo bem na pontinha, faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho, faz um ponto baixo, vai escondendo esse fiozinho e desce ponto baixo para cada um desses pontos aqui. Então, ó, eu fiz aqui, dei uma adiantada em alguns, olha, gente, é só para que ele fique um acabamento melhor. Aí, vocês vão fazendo da maneira de vocês. Se vocês acharem que tá ficando muito repuxado 2 pontos, coloca 3, vai colocando, vai distribuindo os pontos, tá? Para que ele fique um acabamento melhor. E aqui, lembram daquela argolinha do ponto puff que a gente fez, ó? É para que você consiga colocar aqui o pontinho do acabamento. Vou colocar aqui 2 pontinhos baixos nele. Aqui, minha dica é vocês fazerem um pontinho baixo bem apertadinho, para que ele prenda mesmo essa lateral e fique bem acabada. E aí, os fios que dá pra mim prendendo aqui, eu vou prendendo. Algum que fique, que não dê de eu puxar, que ele não esteja na mesma direção, depois eu venho por trás com a agulha, puxo bem certinho e faço o arremate, tá? Então, é bem legal essa carreirinha para dar um acabamento melhor. No cantinho, ó, fiz um ponto baixo, uma correntinha, venho nesse mesmo pontinho, faço mais um ponto baixo. E agora, eu vou descer aqui, essa parte aqui da lateral, que desce aqui pra onde tá lá o encaixe do vaso, tá? Vou arrumar assim pra eu conseguir ver melhor. Aqui eu estou puxando esses fiozinhos, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, eu não vou nem pegar aqui no ponto, eu vou pegar no meio mesmo, ó. Aqui, ó, entre meio espaço do ponto aqui, eu venho aqui e pego. E vou fazendo até chegar lá embaixo. Eu vou chegando aqui embaixo, aqui já tem o decore, ó, bem no cantinho, que eu encaixo no vaso. Nota então, ó, eu tô fazendo, ó, eu não tô pegando em cima do ponto, tô pegando entre meio os pontos aqui, ó. E fiz aqui, ó, fazendo aqui até no último pontinho. Aqui eu viro e vou fazer no decore a mesma coisa, ó. Vou achar onde é que tá o pontinho aqui. E fazer também pontinho baixo. Aí, aquele negócio, se vocês notarem que o decore, ele tá, como ele é mais grosso, né? Se ficar apertadinho, vai alternando, vai colocando 2 pontos em um ponto em outro, vai alternando, tá? O meu aqui, como ele é só uma carreirinha de pontinho baixo, ele tá dando certo. Então, vocês vão completar isso, fazer toda essa carreirinha de acabamento, porque ela dá um efeito bem melhor na peça, tá? Por toda a volta aqui, subiu aqui na outra ponta, faz a mesma coisa, até chegar aqui. Quando chegar aqui, puxa com ponto baixíssimo, puxa lá pra trás e arremata, e aí está pronto o nosso tapete. Voltei, então, aqui, pessoal, com o tapete pronto, parcialmente pronto, né? Ele não está com as aplicações, nem com o lacinho ainda. Quem quiser ver fotos dele pronto, já com as aplicações, vai lá no meu Instagram, vou deixar a descrição aqui no vídeo, na descrição do vídeo, vou deixar o link. Corre lá, te convido a se inscrever, tá conhecendo um pouquinho mais do meu trabalho, tá? Eu gosto de vir mostrar aqui sem nada pra vocês verem como ele também fica bonito. Então, ele ficou um tapete grande. Eu medi ele aqui, ó, da parte aqui, ó, onde termina o peludinho aqui, ó, onde encaixa no vaso até na ponta aqui, ele ficou com 50 centímetros. 50 centímetros daqui até na pontinha aqui do rendado, tá? Com 50 centímetros, 51 até. E aqui, ó, esta parte aqui ficou com 18 centímetros. E de largura, ele ficou com a mesma largura do tapete da pia, ficou com 57 centímetros de largura. Eu terminei o meu, fiz os arremates e fiz a blocagem. Pessoal que não faz blocagem, eu super recomendo, façam, que vocês vão ficar encantados com o resultado que dá no tapete de vocês. Quem não conhece ainda a blocagem, eu tenho um vídeo aqui no canal, tem um post lá no meu Instagram também falando sobre blocagem, que nada mais é do que, eu vou explicar então a maneira como eu faço a blocagem a quente,
Pega um borrifador de água, assim, coloca um pouquinho de amaciante que você gosta, amaciante concentrado, mistura bem e borrifa bem na peça e vem com o vapor do ferro. Se você tiver medo de estar encostando o ferro na tua peça, coloca uma toalha, coloca um pano e vem fazendo, vem arrumando, não estica, só vem acomodando e arrumando aqui, faz isso do lado direito, vira e faz isso do lado avesso também. Porém, não façam nem com o pano, nem só com o ferro em cima do peludinho, porque ele vai derreter, tá? Cuidem para não encostar no peludinho, é somente então na parte aqui do barbante. Então, o tapete tá pronto, ele ficou super lindo e olha, aquele detalhe aqui, ó, do acabamento, ó, faz toda a diferença, tá? Eu já fiz alguns arremates aqui, alguns fiozinhos eu vou pegar eles ainda aqui, vou colocar a colinha, então fica super, mesmo a gente tendo cortado, ó, ele tá super seguro, ele não vai soltar mesmo. O tapete ficou super lindo, ficou reto e, embora seja um Max Color, ele seja um rendado, ele vai bastante fio, eu achei que ele rendeu muito, como vocês viram, então, do peludinho, com um novelo do Decore, eu fiz o tapete da pia, um tapete grande, né? Ele ficou com 88, ele ficou um tamanho excelente, bem grande. Fiz, então, o tapete da pia, a tampa do vaso e o pé do vaso. A base aqui, peludinho, um novelo somente, e sobrou um pouco ainda. Do Max Color, eu usei, então, um novelo e meio do amarelo candy e um novelo e meio também do amarelo canário, tá? Eu comprei 2 novelos de cada, 2 novelos de 400 gramas, foi um novelo, e do amarelo candy sobrou, então, 225 gramas do segundo novelo. Então, foi um novelo inteiro e mais um pouco, então, sobrou 225 gramas de um novelo de 400, e o amarelo canário sobrou 246 gramas, sobrou um pouquinho mais, porque ele vai um pouquinho menos. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, a quantidade exata em gramas, então, para vocês terem uma noção, mais ou menos, eu achei que ele rendeu super bem, tá? E, lógico, dá para fazer também com o barbante 85%. Eu tenho trabalho, esse mesmo trabalho feito no barbante, que também fica super, super lindo. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, gostado do jogo. Eu vou postar a foto dele completo lá no meu Instagram. Quem gostou, então, curta esse vídeo, compartilha, me ajuda a estar divulgando aqui o canal e aqui essas peças, mostrando um pouco mais do meu trabalho. Agradeço quem está me acompanhando até agora, em especial a Denair Solange, que me deu a honra de estar gravando essa peça. É isso então, pessoal.